35º estudo aqui em Eclesiastes, caminhando aí com algumas paradas técnicas que nós fizemos de férias e tudo mais, para um ano de estudos em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 11, vamos do versículo 4 até o 8. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, de 4 a 8. Achamos? Amém? Glória a Deus. Quem somente observa o vento, me ajudem, nunca semeará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca fará colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados. Outras versões vai dizer, não retenha, não recolha a sua mão, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo que virá é vaidade. Amém? Glória a Deus. A gente falou na semana passada, quando iniciamos o capítulo 11, que esse capítulo e o próximo, ele tem uma mudança de humor assim absurda, perto de tudo que a gente já viu de Salomão até agora. E lembro para os irmãos também, porque tem muita gente que vai e vem dentro dos estudos, que a gente tem considerado que essa coletânea de textos de Salomão faz parte de um recorte da vida tardia de Salomão, o Salomão envelhecido. Não aquele Salomão que de maneira muito humilde, ele pede a Deus sabedoria para guiar o povo em justiça, mas um Salomão que está rico, abastado, que tem muitos servos, muitas servas, e que além do templo para o Deus verdadeiro, havia criado outros templos para deuses estranhos, e o próprio Deus verdadeiro, segundo o texto de 1 Reis, capítulo 11, 12, vai dizer que retirou o espírito de Salomão, porque não seguiu os caminhos de Davi, seu pai. E durante esse quase um ano de bate-papos e conversas aqui em cima de Salomão, nós vimos que a sabedoria não é um fim em si mesmo. E a sabedoria não nos leva necessariamente à presença de Deus. Um coração contrito, quebrantado, é mais agradável a Deus do que um coração absurdamente sábio. Nós não negamos a sabedoria e o conhecimento, pelo contrário, incentivamos, mas não é ela que nos leva à presença de Deus. E no caso de Salomão, foi o excesso dela, em orgulho, que o tirou da presença de Deus. E nesse texto, Salomão fala algumas coisas muito importantes. Primeiro, esse exemplo do plantio, da colheita, é uma das leis mais simples para nós meditarmos e que traz mensagens mais profundas. Ela é simples porque as pessoas conseguem compreender. E ela é profunda porque não é uma lei apenas humana, mas também é espiritual. O que o homem plantar, diz o texto de Gálatas capítulo 6, 7, de Deus ninguém zomba. Deus é espírito, certo? Então nós estamos falando de coisas espirituais. De Deus ninguém zomba. O que plantarmos também diante de Deus, o que o homem plantar, isso colherá. É uma receita muito simples e é um raciocínio lógico muito fácil, muito concreto. Quem planta, colhe. E vai colher exatamente o que plantou. As pessoas não podem ficar surpresas com algumas colheitas. A gente estranha, né? Algumas pessoas surpresas. Olha, mas aconteceu isso com o meu casamento. Bom, mas como você estava conduzindo o seu casamento? O que você vinha plantando? Como é que você está surpreso? Ah, mas aconteceu isso no meu serviço. Como é que você estava conduzindo a sua vida no seu serviço? Há coisas que nos pegam de surpresa, mas tem outras que não deveriam, porque tem tudo a ver com aquilo que nós plantamos. Quem planta, planta na esperança de colher. Quem planta, planta na certeza do que vai colher. Nós não sabemos se colheremos hoje, se colheremos amanhã ou depois. Mas uma pessoa que plantou morango, ela vai colher o quê? Não tem jeito. Ela vai colher morango.
ela não sabe o tempo, ela não sabe a quantidade, ela não sabe nem a qualidade do morango. Isso é a somatória de diversos fatores. Mas que ela vai colher morango, ela vai colher. De novo, não tem jeito de plantar uma coisa e colher outra. Mas a questão principal, ao menos para nós, no que diz respeito a esse processo da semeadura, o plantio e a colheita, não é apenas a esperança e a fé no que nós iremos colher. Mas a gente devia curtir o plantio. A gente devia se agradar de fazer parte do plantio do Senhor, de fazermos parte, ora como sementes, ora como terra, nós fazemos parte do plano de Deus. E nós deveríamos nos alegrar, não com resultado, mas já devemos nos alegrar com a própria semente, porque o semeador saiu a semear, e ele tem encontrado, de tempos em tempos, corações disponíveis. Ora, nós somos a terra fértil, ora, nós somos a própria semente do Senhor, ora, nós somos o fruto que um dia o Senhor virá colher, conforme a sua promessa, em nome de Jesus, que nós possamos encontrar alegria, que possamos encontrar felicidade, não apenas em esperar, em observar o tempo, mas que possamos nos alegrar no processo inteiro do plantio. Passa mais um aí. Nos primeiros versículos aqui, no versículo de número 4, ele diz que quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca, jamais fará a colheita. Aquele que espera, né? Aquele que fica sentado esperando. Olha o que diz o texto de Filipenses capítulo 6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós não plantamos olhando para o tempo, a gente não planta olhando nem para o terreno, a gente não planta olhando para a situação, a gente não planta olhando para a igreja, a gente não planta olhando para nós mesmos, para o tipo de evangelho, de mensagem que nós estamos vivendo. A gente planta na certeza da colheita, porque aquele que prometeu é fiel. Querido, não desista de lançar as sementes do evangelho por onde você andar. Ah, mas o tempo não é favorável. Paulo vai dizer a Timóteo: prega a palavra a tempo e fora de tempo. E numa aula, muitos anos atrás, com o pastor Irlande de Azevedo, ele trouxe uma reflexão que me marcou, e tem mais de 15 anos essa história, porque ele disse que a forma com que está escrito aquele texto no original, não está falando de tempo externo, não é se o tempo está favorável lá fora, não é se a igreja está bem ou não lá fora, não é se há perseguição ou não lá fora, mas era o tempo interno de Timóteo. Timóteo, você está bem? Está tudo bem? Está empregado? Está com as contas em dia? Está com a saúde boa? Está com um casamento legal? Timóteo, prega a palavra, insta-tempo. Timóteo, o tempo não está bom, você está lascado, está endividado, está com contas atrasadas, está com problema de saúde, como foi testemunhado aqui agora há pouco pelo Éder, vai fazer um exame que você está em dúvida do resultado. Sabe o que você faz, Timóteo? Prega a palavra também. Prega a palavra insta-tempo e fora de tempo, corrige, exorte, com toda longanimidade, com toda paciência, com toda perseverança, porque não tem a ver conosco, mas tem a ver com a palavra, tem a ver com a semente. Não olhamos o vento, querido. O momento não é favorável a pregar o evangelho. Que momento seria mais oportuno? Não olhamos as nuvens, nós olhamos para Cristo Jesus, o Senhor. Você crê assim? Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. Coloque aí para a gente ler junto esse texto. Atos 1, 10 e 11. Podemos ler? E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus... Vocês vão ler comigo ou não? Bora, vamos lá. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi elevado
meio de vocês, para o céu, virado, vocês o viram subir. Da mesma maneira que nós vimos pela fé, não estávamos lá, né? Mas vimos Jesus subir, nós teremos o privilégio de o ver descer. Querido, nós não mantemos o plantio ativo por causa do que a igreja está bem ou mal, porque a igreja está nas grandes avenidas ou nos bairros de periferia, porque está na internet ou na televisão, porque os evangélicos estão em alta ou em baixo, porque tem governante que é evangélico ou não. Nada disso tem a ver com a pregação. A gente continua alegre no plantio, porque nós temos certeza que aquele que foi, voltará para nos buscar. O Senhor Jesus, em dado momento, vai dizer, e eu gosto demais desse texto de João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, não andeis perturbados, preocupados, ansiosos, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for, virei outra vez. Nós cremos que Ele voltará para nos buscar. Nós continuamos alegres no plantio, porque sim, nós iremos colher. Nós não devemos desfalecer. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 4, tendo esse ministério, né, pela misericórdia de Deus, nós não desfalecemos. Então eu sei em quem tenho crido. Não são os açoites, não é a trairagem de irmãos próximos, não é o abandono dos discípulos. Eu sei, eu tenho certeza que aquele que me chamou, aquele que me separou, aquele que me amou, aquele que morreu por mim, Ele é fiel, Ele vai completar. Não importa se faça chuva ou faça sol, nós não olhamos para o tempo, nós olhamos para Cristo Jesus, o Senhor. Talvez a igreja venha de tempos em tempos desfalecendo, a igreja venha de tempos em tempos cansando, a igreja venha de tempos em tempos esmorecendo, porque o seu olhar não está mais na vertical, mas está na horizontal, e está preocupado com coisas menores, com coisas que vão passar. Tudo passa, querido, mas a palavra do Senhor permanece. Você tem certeza da colheita? Então não pare de plantar. Não pare de plantar na sua casa, não pare de plantar no seu casamento, não pare de plantar na vida dos seus filhos, não pare de plantar nessa igreja, não pare de plantar na vizinhança, não pare de plantar nesse país, porque não tem nada a ver com aquilo que é temporal, mas tem tudo a ver com aquilo que é eterno. Não olhe o tempo, não olhe as nuvens, olhe para Cristo Jesus, o Senhor. Passa mais uma. Uma outra coisa interessante, quando a gente fala de alegria, de felicidade, de encontrar a felicidade no plantio, está aqui no versículo 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus. Mas deve ter sido uma azia, uma gastrite, uma angústia terrível para Salomão admitir que tem coisas que ele não sabia. Porque a gente não viu isso até agora. Em todos os discursos de Salomão, ele fala das vaidades, das futilidades da vida, ele fala das conquistas dele. A gente viu um capítulo que a palavra eu apareceu meia dúzia de vezes. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu conquistei, eu levantei. Aí Salomão tem que admitir, eu não sei, eu não posso, não está nas minhas mãos. Queridos, eu não sei se Salomão tinha chegado num momento aqui de humildade plena, mas é fato que nós não conhecemos todas as coisas. Nós não conhecemos nem mesmo a nossa própria maldade, nem mesmo o nosso próprio pecado. Davi vai dizer, sonda-me e me conhece, faz uma investigação, vê se há em mim algum caminho mal, algum caminho torto, me orienta, me corrige pelo caminho eterno. Quem é o homem que sabe das suas próprias faltas? Nós precisamos que o Espírito Santo faça um trabalho que nem mesmo nós conseguimos fazer. E Salomão, ele tem um determinado momento, eu
estou querendo entender aqui que é um momento de certa humildade, de declarar que ele não entende profundamente da sabedoria, que ele não entende profundamente das coisas da natureza, da ciência, e que ele não entende profundamente das coisas espirituais. Versículo 5, você não conhece o caminho do vento, você não entende dos fenômenos da natureza, você não domina, você não sabe como se formam como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida. Você não entende dos processos da biologia, você não entende dos processos completos da concepção, você não sabe de todas as coisas, você também não sabe das coisas espirituais. Essa discussão, um personagem mais antigo que Salomão já tinha tido, que foi Jó, e em dado momento Jó levanta as mãos e se rende, diz: Senhor, eu falei coisas absurdamente tolas, idiotas, eu me rendo. E a gente canta muitos cânticos que diz, né, eu me rendo aos teus pés. Mas será que de fato a gente tem aberto mão, queridos? Da nossa vontade, da nossa fala, dos nossos pensamentos, da nossa razão. Pensa numa raça de gente que tem razão, é crente, tem razão para tudo. Nós precisamos, queridos, abrir mão. E Salomão entendeu que, na verdade, ele não entendia de todas as coisas. O crente não precisa saber tudo a respeito da palavra de Deus. Amém? Não precisa saber tudo. E o pouco que a gente sabe é suficiente para nós crermos que Ele é bom. O pouco que a gente sabe da palavra de Deus é suficiente para saber que Ele nos ama. O pouco que a gente sabe da palavra de Deus é suficiente para saber que sem Ele nada podemos fazer. O pouco que a gente sabe da palavra de Deus é suficiente para saber que de fato os planos dele são maiores, são melhores e são de paz os pensamentos do Senhor para nós. Tanta gente que quer discutir o indiscutível da palavra de Deus. E a gente participa de alguns ciclos, às vezes teológicos, e a gente não sabe se a gente ri ou se a gente chora. A quantidade de tempo, de energia, de esforço, de humor para discutir nada. A gente passou por isso há 2 anos atrás, aí, quando deu aquele boom da pandemia, e a gente foi fazer o que nos cabia naquele momento, utilizando das ferramentas que Deus dispôs às nossas mãos, e a gente querendo discutir se a pessoa tomar a ceia em casa, se aquilo era correto ou não, se fazer uma ceia num formato virtual, se era correto ou não, se não sei o quê, e coisas idiotas. Nós precisamos entender, querido, que as coisas não estão nas nossas mãos, e que a gente não sabe nada, porque aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não chegou ao coração humano, é esse tipo de coisa que Deus tem preparado para os seus. Salomão entendia nada de coisa nenhuma, mas se achava a última bolachinha do pacote. Nós não sabemos de tudo, mas o pouco que sabemos das promessas de Deus, nós sabemos que Ele é fiel, e Ele tem cumprido. Querido, eu não preciso saber de todas as coisas do Evangelho, mas eu preciso saber que a qualidade do Evangelho, ela é boa, ela é perfeita e agradável. A gente não precisa entender de tudo do processo de semeadura. Às vezes nos faltam, humanamente falando, palavras em determinadas situações, de dor, de perda, de morte, de luto, de guerras. Às vezes nos faltam. O que eu falo, pastor, numa situação dessa em casa? O que eu falo no meu serviço? O que eu falo? Fale da palavra de Deus. A semente é boa, querida, a qualidade dessa semente, onde cai dá fruto. Se jogar a semente do Evangelho num local cheio de concreto e de cimento, ela vai dar fruto, porque a semente é poderosa. A semente é poderosa, não importa onde a semente é anunciada. Jesus, Paulo falava nas sinagogas, no templo, no ciclo religioso. Era lançada a semente no ciclo religioso. Mas Jesus também falava, Paulo falava, Pedro falava. As multidões, às beiras de rios, nas praças, nas casas. Onde fosse lançada a semente, ela dava fruto, porque a semente é poderosa. Querido, creia na semente. Creia na semente. Eu não sei o que dizer nessa situação. Diga algo da palavra de Deus. A gente que
prega, a gente que dá aula, a gente estuda, a gente organiza ideias, a gente organiza pensamentos, a gente prepara slide, a gente prepara raciocínios lógicos. Mas se a gente só lesse o texto da Bíblia, traria cura e salvação do mesmo jeito ou mais, porque a palavra de Deus sozinha é poderosa. Dos professores que eu tive na área de pregação, de homilética, tive um que era muito engraçado, e as pessoas amavam ou odiavam ele. Ele era muito engraçado, e a turma que odiava me parecia que era um pouco maior do que a turma que amava. Na aula inaugural, ele juntou 2 turmas no auditório lá na Teológica, que tinha mais ou menos, uns 50 alunos, e ele chegou depois, todo mundo já estava sentado, todo mundo já estava posicionado, e ele baixinho, a cabeça um pouco branca, ele entrou pelos corredores assim, ia medindo as pessoas de cima e embaixo, olhando para um, olhando para outro, encarando todas as fileiras dos alunos. E ele começou a falar enquanto ele andava: olha, dizem aí nos corredores dessa faculdade que eu sou um professor que mato ministérios de alunos, que alunos no primeiro ano não deveriam estudar comigo porque trancam as matrículas, as mulheres, as meninas nas minhas aulas saem chorando, os meninos largam o ministério, isso e aquilo. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, tudo isso é verdade, e a classificou assim, né? Ele era realmente muito ranzinza, mas algo de muito profundo ele nos ensinou a respeito da pregação. E ele dizia: leia a palavra de Deus, e se possível leia o texto 2, 3, 4 vezes, porque talvez de tudo que for dito, a única coisa que vai sobrar é a palavra de Deus. E sim, esse é o nosso desejo, que a única coisa que sobre dos nossos discursos, das nossas falas, sejam a verdade da palavra de Deus. Querido, creia. Mas o que eu vou dizer em casa para uma família que está nessa e naquela situação? Diga Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. O que eu vou dizer numa situação de dor, numa situação de trevas, numa situação de medo? Diga o Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Diga às pessoas. O que dizer para uma pessoa que partiu, para a família, principalmente para aqueles que partiram na fé? Diga o texto de João capítulo 11, que Jesus é a ressurreição e a vida, e aqueles que morreram, que creram nele, o que acontece? Viverão, querido. Nós cremos na palavra de Deus, até numa situação de tragédia, de tortura e de dor. O que dizer para alguém crucificado? Só Jesus poderia dizer aquilo: hoje estarás comigo no paraíso. Nós temos o que dizer, porque a palavra de Deus tem uma qualidade que excede todo o nosso entendimento. Diga algo da palavra de Deus. Mas você só pode dizer, a boca só fala do que o coração está cheio. Por que não falamos da palavra de Deus? Porque a gente sabe de tudo, menos da palavra de Deus. A gente sabe a escalação do time, o resultado do jogo, a gente sabe de cinema, a gente sabe do episódio da série, a gente sabe da novela, a gente sabe de política, a gente sabe de educação, a gente só não sabe coisas a respeito do reino de Deus. Passa mais uma aí. Por que se alegrar no plantio? Por que ou como encontrar felicidade? Querido, trabalhando. Trabalhando. Talvez Salomão tenha perdido muito da sua fé pela preguiça, pelo ostracismo. Texto de Ezequiel, capítulo 16, os versículos 48 e 49, vê se é isso aí, coloque para mim, para a gente. Ezequiel 16, vamos ver se... Deus faz uma crítica muito profunda a Israel, e compara Israel em algumas coisas até com Sodoma e Gomorra. E uma das coisas que é comparado, não é só a respeito da promiscuidade sexual, mas haviam outros itens terríveis, tanto em Sodoma e Gomorra quanto em Israel. Ezequiel 16, 48 e o 49. É isso aí. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, a sua irmã,
Deus está falando de Israel, e diz que Sodoma é irmã de Israel, ou seja, tem a mesma prática, fazem as mesmas coisas. A sua irmã Sodoma e as filhas dela não fizeram o que vocês e suas filhas fizeram. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade. Põe outra versão aí, põe na AA, por exemplo, ou na NVI, essa palavra próspera tranquilidade. O que aparece aí em outra versão? E não ampararam os pobres, não cuidaram dos necessitados, foram arrogantes. Vamos ver, volta lá, não ajuda, a página anterior aí. É o versículo 48. Você e suas filhas têm feito? Pode passar. Ora, esse foi o pecado de sua irmã, papapá. Tinham fartura de comida e viviam despreocupados. Joga na Almeida e atualizada. Abundância de tranquilidade, despreocupação. Vamos ver como que está mais uma versão aí. Na RA está como? Volta mais uma, pode avançar. Próspera tranquilidade. Não sei se é a revista e corrigir, tem algum que vai dizer preguiça. Abundância de tranquilidade, despreocupação, próspera tranquilidade, ou seja, preguiça. Hã? Como está? Conforto. Que era o que Salomão vivia. Confortável. Recebeu o reino pacificado por Davi. Quem lutou as guerras? Davi. Quando tinha algum problema com o vizinho, o que Salomão fazia? Lutava? Não, casava. Arrumava mais uma princesa e casava. Queria trabalhar, queria se dedicar, queria ralar. Jesus vai dizer, eu trabalho até hoje e meu pai trabalha também. Jesus curava no sábado e deixava a turma indignada. Eu acho que a indignação era menos por ser o sábado uma data religiosa e mais pela preguiça mesmo do povo. Mais pela preguiça. Porque Jesus vai dizer, se fosse uma ovelha de vocês, um cabrito que tivesse caído, se custasse algo para vocês não iam correr atrás? Gente preguiçosa. Por que as pessoas perderam a alegria no plantio? Porque não quer trabalhar. Gente que quer colher. Um planta e outro colhe. Deus é quem dá o crescimento. Você quer ser só o que colhe. E na verdade você já quer colhido, descascado, cortado e com leite condensado, porque daí fica melhor, né? Você não quer passar pelo plantio e ir tirando a uva do pé, você não quer tirar o morango, você quer pronto já. Se possível, lavadinho, cortadinho e com leite condensado em cima. Mas não foi para isso que nós fomos chamados, querido. Nós não fomos chamados para ver a banda passar. Nós somos chamados para fazermos a obra do Senhor. Ide por todo mundo. Outra versão vai dizer indo, fazendo, realizando, é gerundiando, indo por todo mundo, pregando, ensinando, sempre no gerúndio. Porque existe um equívoco de se achar que o lugar da nossa fé é o ambiente religioso, e não é. O lugar da nossa fé é a tempo e fora de tempo, e em qualquer e todo lugar, em nome de Jesus. Eis que o semeador saiu a semear, e as sementes vão caindo em vários tipos de terra. Há uma parte que cai na beira do caminho, as aves vêm e comem. Há uma outra parte que cai em solo rochoso. Há uma outra que tem pouquinha terra, nasce, não tem profundidade, o sol queima e rapidinho seca. Outra parte cai entre os espinhos, e os espinhos crescem e sufocam. O que todas essas terras têm em comum? O que faltou nessas terras? Terra. O que faltou nessas terras? Além de terra, faltou alguém que trabalhasse. Porque a terra que estava rochosa, o que tinha que ser feito? Quebrar, tirar as rochas, até chegar na terra. A terra que estava cheia de espinho, o que precisava ser feito? Tirar os espinhos, arar a terra, preparar o sugo, preparar aquela trilhazinha onde as sementes são lançadas.
Pegar a terra boa é muito fácil, né? A terra boa, ela precisa ser preparada por alguém. Eu costumo dizer que quando nós fazemos apelo aqui na igreja, num culto, o apelo é o pastor literalmente batendo um pênalti sem goleiro. Apesar que tem uns irmãos aqui que perderiam, né? O Wellington mesmo é um. Você já viu o Wellington jogando bola? É de doer, mano. É de doer. Mas, por que bater pênalti sem goleiro? Porque alguém orou por aquela pessoa. Alguém evangelizou aquela pessoa. Alguém deu testemunho. Alguém trouxe ela na igreja. Porque uma pessoa do nada vir para a igreja, isso é um milagre. Tal qual Lázaro sair 4 dias depois de um sepulcro. Porque não é esse o plano de Deus. O primeiro plano é o ide. E o segundo plano é para que nós testemunhemos. Ide, Mateus 28... e Atos 1,8, poder para sermos testemunhas. Uma vez que você dá testemunho, aí você convida alguém para vir na igreja, poxa, vamos lá na igreja, você está nessa situação, alguém vai orar, alguém vai cantar, alguém vai pregar e Deus vai falar com você, beleza. Mas você já preparou o caminho foi preparado. Nós precisamos, queridos, voltar a preparar o caminho. Nós precisamos orar pelas pessoas. Qual que é o processo básico aí da salvação? Primeiro a gente ora por alguém, apresenta a pessoa diante do altar de graça do Senhor. Depois a gente dá bom testemunho. As pessoas veem, por que você é assim? Por que a sua vida é assado? O seu casamento? Por que diante dessa luta você mantém esse olhar, esse sorriso? Bom testemunho, palavras corretas, honestidade, gentileza. Depois você anuncia a palavra. Tem gente que quer anunciar a palavra antes, mas é mentiroso, não dá bom testemunho, briga com o filho, briga com a mulher, fala palavrão, quer pregar da palavra. Mas eu preguei, a pessoa não se converteu. O que você pregou, filho? Você precisa primeiro preparar o terreno. E talvez o terreno seja eu mesmo, seja você mesmo. Nós precisamos voltar a encontrar alegria no fazer a obra do Senhor. Salomão vivia no luxo, Salomão vivia na glória, pegou o reino completamente preparado por Davi, seu pai, até o dinheiro para a construção do templo, até a negociação das madeiras com o vizinho lá de Damasco, com a turma do Líbano. Davi já tinha feito tudo. Ele recebeu tudo montado, a planta, tudo pronto. E ainda gastou mais de 20 anos para fazer um negócio desse. O cara com dinheiro. Você acredita num negócio desse? É sério. Com dinheiro, tudo pronto, a planta montada, o habite da prefeitura, os bombeiros, tudo pronto. Já estava pronto, se eu tivesse dinheiro, estava pronto faz tempo. Né? Mas a preguiça, o conforto, o comodismo. Alguns irmãos já perguntaram, né, quando a gente inaugurar lá em cima, se é que a gente vai inaugurar e Jesus não volta antes, que das 2 casas, eu prefiro a outra do que essa, né? Vai que a casa que Jesus foi preparar fica pronta antes. Amém? Amém. Quem quiser ficar, fica, irmão. A gente deixa todas as escrituras aí já no jeito. Mas, né, as pessoas já perguntam, né? Como que vai ser os bancos lá em cima? Vai ser banco ruim, irmão. Banco duro. Desse daqui para pior. Porque crente dentro de uma igreja, com banco com almofada, é uma tragédia. Aí senta e não quer mais sair da igreja. Aí dorme no culto, quer viver dentro da igreja. E a gente foi chamado para testemunhar a tempo e fora de tempo. E para terminar, do texto que nós lemos, falou de semear a semente, né? Trabalha, filho, trabalha, não tira a mão. Semeia pela manhã e não fica de braço cruzado à tarde, continua trabalhando. E os versículos 7 e 8 vai falar sobre a vida agradável, sobre ver o sol e também sobre as dificuldades. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas e que serão muitos e que tudo o que virá é vaidade. Salomão estava num momento de absurdo pessimismo. Como que alguém que vive no plantio do Senhor, como alguém que é semente do Senhor, como alguém que é fruto do Espírito Santo de Deus na vida do outro, de uma sociedade, como alguém olha para o futuro e não sabe o que vai vir? Nós sabemos que haverá um momento
João capítulo 15, Jesus declara que Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor, é o lavrador. Toda o galho que está nele enxertado e não dá fruto, Ele corta. Mas aquele que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. E vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Nós sabemos, querido, que seremos limpos para que possamos dar mais frutos e frutos que permaneçam. E um dia nós seremos colheita do Senhor. Um dia o Senhor de fato nos colherá como frutos bonitos, saudáveis, como frutos do tempo certo, para apresentar ao Deus verdadeiro. Passa mais um aí. Mesmo na luta, mesmo na dor, mesmo nos dias maus, como diz o versículo 8, nós temos uma certeza. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Diante da luta, diante da dor, diante das pedradas, diante dos xingos, diante das blasfêmias, o que Estevão estava vendo? O que Estevão estava vendo? Ele estava vendo o próprio Filho, ele via Cristo ressurreto. Salomão, no seu momento aqui de tragédia, no seu momento de nulidade, no seu momento de pecado, de distanciamento de Deus, de rebeldia, de promiscuidade, ele diz assim: haverá dias de trevas, não para quem está na luz. Como assim, Salomão, que haverá dias de trevas? Pode haver dias de luta, pode haver dias de dor, pode haver dias de dificuldades, mas de trevas jamais, jamais, porque nós somos o sal da terra e o quê? A luz do mundo. Acorda, Salomão, jamais nós estaremos em trevas, e tudo que virá adiante, o que virá é vaidade? Não, Salomão, o que virá é aquele que venceu, e aquele que venceu virá em poder, em glória e majestade. E alguns que passam por lutas, por dores, por sofrimentos no dia de hoje, já conseguem contemplar a Cristo Jesus, vivo em glória, em poder e majestade. E eu queria te convidar a fazer esse exercício de fé, diante da tua situação. Não olhe a nuvem, não olhe o tempo, não olhe o clima, não olhe as trevas. Eu queria te convidar a você ver Cristo Jesus ressurreto, corpo transformado, voltando em glória e majestade, e dizendo: vinde, benditos de meu Pai, entrem para o gozo, para o lugar que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo. Você consegue ver esse dia? Porque quando Jesus estava na cruz, segundo Isaías 53, versículo 11, diz: e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O Senhor, o meu servo, ele ficará satisfeito. Jesus já nos via no século 21, louvando, exaltando, bendizendo o nome dele. Jesus já nos via lutando contra o pecado e vencendo no nome dele. Jesus já nos via resistindo ao mal, resistindo à tentação, fugindo dos conchavos. Ele já nos via e ele ficou satisfeito. E Salomão está dizendo assim: olha, o que virá é treva. Salomão, só se for para você, porque o que vem para nós é glória, é poder e majestade. O que virá para nós é uma frase fantástica: eis que faço novas todas as coisas. Você consegue? Faça um exercício nesse momento, um exercício de fé, diante da sua luta. Eu não sei, alguns irmãos a gente conhece a luta porque a gente conversa mais, outros menos,
mas eu não sei o detalhe do teu coração. Às vezes a gente sabe que uma família está passando pelo desemprego, mas a gente não sabe do detalhe do coração. Às vezes a gente sabe que uma família está com um problema conjugal, não está em afinidade, o marido e a mulher, mas a gente não sabe o detalhe do coração. Às vezes a gente sabe das coisas dos irmãos, mas do coração só quem sabe é Deus. Então apresente diante dele e veja a luz do Senhor, porque como um relâmpago que sai do Oriente, explode, se mostra no Ocidente, todo olho verá. E Paulo completa, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que tem sido lida, que tem sido estudada aqui às quartas-feiras no texto de Eclesiastes. A gente tem sido muito confrontado, Senhor, diante das falas, dos pensamentos de Salomão. E a gente que conhece um pouquinho da história de Salomão, do primeiro momento da juventude dele, nos causa muita estranheza, ó Deus. Algumas falas tão duras, tão pessimistas, tão sem vida, tão sem esperança. Mas faz muito sentido essas falas, quando a gente sabe também do final da vida de Salomão, como ele estava com o seu coração em infidelidade, como ele havia quebrado preceitos, como ele tratava o seu ministério real. Ó Deus, tem misericórdia, para que em sabendo dessas coisas, ó Deus, possamos ter uma caminhada e adiante um final de vida diferente, que possamos, como o apóstolo Paulo declarar, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, que possamos, ó Deus, ter a certeza que desde agora, a coroa do justo juiz já está reservada a cada um de nós. Ó Deus, que possamos estar firmados na rocha que é o Senhor Jesus. Ó Deus, que possamos, ó Deus, não estar em trevas, não estar em desespero, mas o que acontecerá se o partido A ou o partido B ganhar? Que partido tem a ver, Senhor, com a tua obra, que é absurdamente maior, incomparável e poderosa, e gente perdendo tempo com discussões pequenas, Senhor. Traz de volta, Senhor, a fé no teu evangelho de poder. Traz de volta a tua igreja a fé na semente que é de qualidade, que é Cristo Jesus em nós, a esperança da glória. Desperta o teu povo, desperta a tua igreja nesses tempos. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém?